Sejam bem-vindos ao início da nossa unidade 3 do nosso curso de Gestão de Pessoas. Hoje o tema é ética profissional. Então, ética são os limites que são impostos a respeito do que é certo ou errado do que a gente deve fazer na vida. E quando a gente coloca, a palavra profissional, ética profissional é o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, né? O que é certo e o que é errado. Então não é à toa que o nosso desenho inicial, né, no primeiro slide, coloca um demônio e um anjo. Então é como se esse diabinho e esse anjinho estivesse falando com a gente assim, olha, tu deve fazer isso, tu deve fazer aquilo. Então a ética são esses limites. O que é aceitável de ser feito? O que não pode ser feito em hipótese alguma? Isso tanto vale na nossa vida, né, pessoal, quanto na nossa vida profissional. Então, quero, devo, posso, né, são perguntas que são feitas a respeito desses nossos limites. Então, eu trouxe aqui uma definição do Michaelis. Michaelis é um dicionário, né, e ele tem a versão online, a definição do que é ética. Então, ética é o ramo da filosofia que tem por objetivo refletir, tá? Então lembrem dessa palavra, né? Refletir sobre a essência dos princípios, né? Então a ética tem a ver com princípios, valores e problemas fundamentais da moral, tais como a finalidade e o sentido da vida humana, a natureza do bem e do mal. Então aí está, né, de volta a ideia do anjo e do demônio, os fundamentos da obrigação e do dever, né, então a parte profissional, tendo como base as normas consideradas universalmente válidas e que norteiam o comportamento humano. Então também pode ser definido como conjunto de princípios, valores e normas morais e de conduta de um indivíduo ou de um grupo social, da empresa, por exemplo, ou de uma sociedade. Então ele até coloca aqui o exemplo, parece que não há mais ética na política. Então ter ética profissional e adequar-se às normas de conduta de uma empresa são condições cada vez mais valorizadas no reconhecimento dos trabalhadores e no processo seletivo de novos funcionários. Então eu vou mostrar nas próximas aulas, nas próximas slides, que diversas empresas elas criam essas normas de condutas, né, que é aquilo que a pessoa deve seguir. Né? Então hoje nesse mundo nosso de internet, de redes sociais, o funcionário ele tem que tomar muito cuidado com as coisas que ele está postando, com o seu comportamento fora da empresa, porque qualquer problema que haja, as pessoas rapidamente associam este profissional à empresa que ele trabalha. Então, por isso, as empresas criam tipo uma cartilha que se chama normas de conduta, né, na qual ali tem a regra do que é aceitável pelas empresas. Tá? E isso aí tem a ver com a ética profissional. Então, ética, né, então tem várias palavras aqui nessa nuvem de palavras, né, ética, natureza, recursos, legal, direitos. Né, então, a ética, qual o caminho a seguir? Qual o caminho que deve ser seguido? Né? Então, corrupção para um lado, honestidade para o outro, e lógico que a ética vai no caminho da honestidade. Então, para conquistar uma vaga no mercado de trabalho, e manter-se em um emprego no longo prazo, é preciso mais do que a formação acadêmica ou experiência profissional. A gente precisa também sermos éticos. Então, o que é uma ética profissional? Né? A ética profissional é um conjunto de valores ou normas de comportamento e de relacionamento adotados no ambiente de trabalho, no exercício de qualquer atividade com os clientes e a sociedade em geral. Então, muitas vezes essa ética aí, ela está relacionada com
esse convívio, né? Qual que é a ética ao tratar com os fornecedores? Eu posso receber um brinde do fornecedor para fazer uma compra maior daquele fornecedor? Talvez não, né? Talvez esbarra aí numa questão ética. Eu posso oferecer um desconto maior para um cliente porque é um amigo meu, um conhecido meu, e aí eu vou dar um desconto maior para favorecê-lo? Talvez não, né? Porque a empresa tem as suas normas em relação a descontos. Então, ética são esses limites que a gente tem que seguir. Então, ter uma conduta ética, né, ética profissional, é saber construir relações de qualidade com os colegas, os chefes, os subordinados, contribuir para esse bom funcionamento das rotinas de trabalho, né, do dia a dia, procurar criar essa relação mais amigável no ambiente de trabalho, formar uma imagem positiva da instituição perante os públicos de interesse, como acionistas, clientes e a sociedade em geral. Pensem como que seria muito ruim, né, se a gente ouvisse uma pessoa falar mal da própria empresa que trabalha. E se mais do que isso, se ela comentasse coisas internas, coisas do dia a dia, né, talvez eventualmente até comentando alguns erros da empresa, isso aí não pegaria bem e seria uma quebra dessa ética profissional. Então, conheça ainda outros fatores importantes nesse processo, que auxilia nesse processo. Um deles é a honestidade, né? Então, falar sempre a verdade, assumir a responsabilidade por suas falhas. É muito melhor aprender com os erros do que procurar um culpado para as suas falhas, né? E aí a gente vê que a questão da ética, não receber suborno, né? Não receber nenhum valor monetário que não esteja de acordo com o que a empresa aceita, né? Então a gente vê nesses códigos de conduta que a empresa estabelece isso. Por exemplo, tu pode receber, tu vai visitar a fábrica de um fornecedor e tu pode receber alguma coisa deles, né? É lícito ou não, né? Ou tem que ser tudo pago pela própria empresa que tu trabalha. Então tudo isso tem que ser analisado dentro do código de conduta. Sigilo. Algumas informações do trabalho são extremamente sigilosas. Não quer dizer que é um segredo industrial, né? Pode ser numa fábrica um segredo industrial. Mas o dia a dia do que acontece na empresa que tu trabalha deve ser de alguma forma mantido em sigilo, né? Então respeitar essa condição, o sigilo das coisas que ocorrem ali dentro é desejável, né? Competência. Então a competência, né, enquanto honestidade e sigilo depende de todas as pessoas podem ser honestas e sigilosas, a competência a gente sabe que às vezes a pessoa pode querer ser competente e ela não consegue porque ela não tem, talvez, as habilidades, né, as competências que são necessárias. Então, competência, cumpra a sua função, né, da melhor forma, tenha comprometimento, consciência do que tu está fazendo, né, visando o melhor resultado para a organização e não apenas para o seu próprio resultado pessoal. Prudência, né, respeite a hierarquia de sua empresa, não interfira de forma negativa no trabalho de seus colegas, né? Então a gente pode entender que tem muitas pessoas que estão tentando puxar o tapete do colega de trabalho porque essa pessoa acha que esse colega de trabalho é uma ameaça para ele, né? Então não faça isso, né? Se aquela pessoa é melhor que você, ótimo, paciência, né? Vou tentar aprender mais para eu chegar próximo daquelas pessoas. Respeite a hierarquia, né? Então ninguém é melhor que ninguém, mas no ambiente de trabalho existe uma coisa que se chama hierarquia. Então o teu chefe, ele é o teu superior, né?
Então, prudência, parar, pensar, agir, né, analisar com calma, não tomar atitudes precipitadas, né? Sabe aquela questão de conte até 10 antes de falar alguma coisa? Procure fazer isso, né? Então, como diria o escritor Victor Hugo, né, a prudência é a filha mais velha da sabedoria, né? Ter humildade, então reconheça o seu espaço e o seu papel dentro da organização. Então, se tem pessoas que estão em postos mais importantes da empresa e tu ainda não está, fique na tua, né? Faça o teu trabalho, vá estudando, aprendendo mais, buscando mais informações, para que lá na frente tu também consiga promoções e consiga outros cargos mais valorizados na empresa. Caso tu não consiga na própria empresa que tu trabalha, todo esse trabalho de aperfeiçoamento que tu vai fazer não será em vão. Se tu não for valorizado pela empresa que tu trabalha, certamente será valorizado pelo concorrente ou por uma outra empresa, né? Imparcialidade. Aprenda a diferenciar as relações pessoais das profissionais e considere sempre como prioridade a realização do seu trabalho, né? Então, a gente essa é uma situação muito complicada, né? Principalmente numa cultura nossa brasileira, em que a gente acaba fazendo amizade muito rápido, né? Tendo mais contato com as pessoas, então gerando uma certa informalidade, e aí com o tempo o colega de trabalho se torna amigo, mas na medida do possível, né, a gente deve tentar ser imparcial no trabalho, né, não deixar que aspectos como a amizade ou até algum tipo de relacionamento, né, que possa acontecer no ambiente de trabalho interfira nos resultados da empresa. Então, da porta da empresa para dentro, a gente deve tentar ser o mais profissional possível, e da porta da empresa para fora, aí tudo bem, né? Tu vai participar do churrasco, mas mesmo assim, tu ainda tem que ter os cuidados, porque mesmo fora da empresa, tu ainda é associado a ela, né? Então, todos esses elementos que eu comentei, a honestidade, o sigilo, a competência, a prudência, a humildade e a imparcialidade, né, eu tirei a fonte no guia da carreira.com.br, né, falando o que é a ética profissional. Então, algumas empresas elas vão criar o seu código de ética profissional. Então, o funcionário vai entrar na empresa e será convidado a ler o código de ética profissional, colocar debaixo do braço esse código de ética profissional, e aí, na dúvida, ele vai folhear esse código de ética e saber se aquilo que ele pretende fazer é possível ou não, se é considerado ético ou não pela empresa que ele está trabalhando. Talvez ele nem concorde, né, com o que está escrito no código de ética. Talvez ele pense, mas isso, né, isso pode ser feito, não tem problema. Mas se a empresa colocou um código de ética, é para te seguir esse código. Então, algumas profissões também, elas contam com conselhos de representação que têm a responsabilidade de criar códigos de ética. Então, o código de ética não é só na empresa, né? Também as profissões têm o seu código de ética, específico para cada área de atuação. Então, esses códigos de ética, criados pelos conselhos, né, de cursos, né, os conselhos de profissões, perdão, eles existem para padronizar procedimentos operacionais, condutas de comportamento, garantindo a segurança dos profissionais e dos usuários, né, de cada um dos serviços. Então, por exemplo, dentro do site, né, do CFA, que é o Conselho Federal de Administração, existe, né, dentro da ética profissional o Código de Ética dos Profissionais de Administração.
né? Então, o que que é? Eles explicam aqui: o código de ética é o cuidado com a conduta das pessoas em determinada profissão. O zelo se faz necessário para estabelecer regras do exercício profissional e orientar tanto a postura da organização quanto o comportamento entre os colaboradores, além de permitir mais produtividade, respeito e confiança nas ações. Então, a administração, né, ela tem o seu código de ética. A engenharia florestal também possui, olha, do centralflorestal.com.br, conheça os deveres e competências do profissional de engenharia florestal. Então, elaborado pela Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais, a SBEF, o Código de Ética serve para controlar as condutas profissionais como uma espécie de contrato, né? Então, por isso que o empregado, quando ele entra na empresa e existe o código de conduta, ele está ciente das regras. Então, se ele quebra essa regra, a empresa pode demiti-lo, né? Lógico. Então, uma espécie de contrato que traça parâmetros profissionais, nesse caso aqui do engenheiro florestal, que devem ser seguidos, os quais ligam esses trabalhos que realizam, atingindo, né, todas as profissões. Então, o código de conduta ética, quanto maior a instituição, mais necessário se faz adotar um código de conduta ética profissional organizacional, que é um instrumento que padroniza os procedimentos de trabalho e estabelece as regras, os valores, né, esses limites que a gente conversou, para todas as áreas. Então, por exemplo, se vocês entrarem, né, no site da Vale ou da Petrobras, vocês vão ver que a Vale tem um documento, né, que é gratuito, por isso que eu baixei, né, está disponível para qualquer pessoa, um código de conduta que tu baixa e tem ali as regras do que os empregados podem e do que eles não podem fazer. Da mesma forma, a Petrobras tem o código de conduta ética, tá? Também disponível gratuitamente no site. Então, o Código de Ética Organizacional propõe o cumprimento obrigatório das normas estabelecidas na organização. Apesar da ética não ser algo que se impõe, né, que é coercitiva, né, o seu descumprimento não implica em penas legais, mas pode redundar numa advertência, ou pode até fazer com que a pessoa seja demitida, né? Então, a ética profissional, lembrar sempre do anjo e do demônio. O processo de elaboração do código, né, de ética, ele envolve a participação de diversos trabalhadores da empresa para tornar o documento acessível a todas as áreas. Tá? Bom, então, lembrando de ética, né, a gente pode associar com a ISO 26000, que é a ISO de responsabilidade social, em que ela tem alguns temas, né, são 7 temas: governança, né, organizacional, práticas do trabalho, então como é a ética no trabalho, né, práticas leais de operação tem a ver com a ética, questões relativas ao consumidor, né, então como abordar o consumidor, qual questão ética envolvida, direitos humanos, a comunidade e o meio ambiente. Além disso, também a ética está presente, né, nos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, os ODSs. A gente pode ver aqui erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, né, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água e saneamento. A gente vai ter vários aqui, né, os vários ODSs, redução de desigualdades, ação contra a mudança global do clima, consumo e produção sustentável, né? Então, qual o limite ético? Será que estamos produzindo realmente de forma sustentável? Ou está sendo feita aquela lavagem verde, o greenwashing, né? E aí eu estou tentando ludibriar as pessoas, enganar as pessoas, dizendo que o meu produto é sustentável,
e é só uma lavagem verde, uma maquiagem, né? Então isso aí está relacionado com a ética também. Tá? Então os ODS eles vão esbarrar muito na conduta ética das empresas, das pessoas e dos governos, ok? Bem, então é isso. A ética profissional ela envolve tudo que é feito, né, na organização, seja o atendimento ao fornecedor, aos clientes, à comunidade, a produção de um determinado produto, o descarte dos resíduos, né, tudo vai envolver a ética. E aí, quando a gente fala ética profissional, está mais ligado ao comportamento do funcionário dentro da empresa. Então, na próxima aula, a gente vai ter outros assuntos, né, importantes nessa unidade 3. Eu gostaria de convidá-los a conhecer o nosso canal no YouTube. Basta digitar Ricardo Ribeiro Alves, escritor, tudo junto. Né? Também tem o nosso canal Administração Verde. Convidá-los a conhecer o nosso site, o administraçãoverde.com.br, as nossas redes sociais e os nossos livros publicados. Então eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.